Francis Bacon. Ele é considerado o pai da ciência moderna. Ele desenvolveu o termo os ídolos da caverna, ídolos da tribo, e também ele trouxe para a filosofia, renascendo novamente, a questão do método indutivo e dedutivo. Mas, antes de abordar sobre este assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Para o filósofo inglês Francis Bacon, a filosofia deve ser algo prático, que traga benefício à humanidade. Contudo, a mentalidade científica só pode ser alcançada através da eliminação de uma série de preconceitos e falsas visões, que são os ídolos. Depois de uma adolescência órfã e pobre, Bacon conseguiu estudar. Nos seus estudos, ele demonstrou profunda antipatia pela escolástica, vindo rejeitar Aristóteles. Em sua carreira, conquistou posições mais importantes. Em 1583, foi eleito membro do parlamento. Sucessivamente, durante o reinado de Jaime I, desempenhou funções de procurador-geral. Em 1607, fiscal-geral. Em 1613, guarda do selo. Em 1617, grande chanceler. Em 1618, neste mesmo ano, foi nomeado barão de Verulam. Em 1621, barão de Saint-Ambon. Também em 1621, Bacon foi acusado de corrupção, condenado ao pagamento de pesada multa. Foi proibido de exercer cargos públicos. Doente e arruinado, morre 5 anos mais tarde. O objetivo de Bacon foi libertar a filosofia das amarras da escolástica e lançá-la no caminho das luzes, fazendo crescer o bem-estar da humanidade. Sonhou sempre com a reforma da filosofia, cujo plano de conjunto está na sua obra Nova Atlântida, a Grande Restauração, que tem como prefácio Novo Órgão, no qual detalha o novo sistema lógico que afirma ser superior ao silogismo de Aristóteles. Ou seja, Bacon ele promove em sua filosofia tirar a filosofia da influência da escolástica, fazer uma reformulação daquilo que Aristóteles ensinou de silogismo, ou seja, novo órgão seria... Órgão é o trabalho de Aristóteles, onde ele buscou detalhar o que é a lógica ou o que é o silogismo. Vamos ao que Bacon ensinou. Os 4 tipos de ídolo de Bacon. Na filosofia de Francis Bacon, os ídolos são as falsas noções, preconceitos e mau hábitos mentais que nos levam ao erro. Bacon distinguiu 4 gêneros diferentes de ídolos. Ou seja, para o Bacon, existem em nós preconceitos, os quais dificultam a nossa compreensão da realidade. Vamos aos ídolos dele. Os ídolos da tribo, isto é, as falsas noções da espécie humana. Ou seja, os ídolos da tribo, as falsas noções da espécie humana. Os ídolos da caverna, as falsas noções provenientes de nossa psicologia individual. Retomando muito Platão aqui. Os ídolos da caverna. Os ídolos do mercado, as falsas noções provenientes da psicologia social. Os ídolos do teatro, as falsas noções provenientes das doutrinas em voga. Ou seja, existem os ídolos da própria espécie humana, existem os ídolos da psicologia individual, existem os ídolos sociais e existem os ídolos provenientes das doutrinas em voga, ou seja, da própria ciência. Bacon ele vai classificar os tipos de ciência. Tem a ciência da memória, ou seja, a história. Ciência da razão, a filosofia. Ciência da imaginação, a poesia. Em 1597,
em 1623, publica Ensaios, sua obra literária fundamental. Alguns de seus ditos tornaram-se proverbiais, e seus ensaios ficaram tão famosos quanto o de Montaigne. Contra as disputas da escolástica, declara que a ciência não é um conhecimento especulativo, nem uma opinião a ser sustentada, mas um trabalho a ser feito, a serviço da utilidade do homem e do seu poder. Para dominar a natureza, precisamos antes conhecer suas leis por meios comprovados. Bacon coloca que a ciência não é algo especulativo. Ciência ela parte de algo provado, depois pode ser colocada a serviço da humanidade. O novo método proposto por Bacon, chamado de método indutivo puro, deve consistir na observação da natureza. Contudo, para se ver claro, é necessário fazer uma classificação das ciências. Em seguida, ele estabelece um método experimental de pesquisa das causas naturais, dos fatos. Em primeiro lugar, devemos acumular os fatos, em seguida classificá-los e finalmente determinar sua causa. A formulação desse método experimental indutivo pressupõe a eliminação de falsas noções que Bacon denomina ídolos, espectros da verdade, imagens tomadas por realidade. Então, para resumir, vamos colocar aqui. Para Bacon, a ciência se faz através de experiência. O método indutivo parte de o levantamento de questões, de fatos. Depois desse levantamento, nós temos um fato, nós temos uma ideia geral, já temos uma ciência. Bacon mostrava que os escolásticos partiam de especulações, através de deduções. E dessas deduções eles tiravam as suas conclusões. Bacon coloca o contrário. Do método indutivo, vai coletar informações, depois de coletar essas informações, irá chegar em conclusões que nós vamos chamar de científicas. Espero que esse conteúdo ajude você e bons estudos de filosofia.